Bom dia! Inicia esse culto no nome do Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quero saudá-los com o versículo de Hebreus 3,15, que diz assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que assim possa ser na minha e na sua vida, que ao ouvir da palavra de Deus, nós não venhamos endurecer o nosso coração, mas observar, analisar a palavra de Deus e aplicar para a nossa vida, viver esta palavra no nosso dia a dia. Que Deus assim nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus venha falar ao nosso coração. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, porque mais uma vez podemos celebrar este culto, para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, venha com teu Santo Espírito falar ao nosso coração, venha, ó Deus, transformar a nossa vida, venha, ó Deus, limpar todo o nosso coração do pecado. Senhor, reconhecemos que somos falhos e pecadores e que necessitamos da tua misericórdia. Venha, ó Deus, fazer a tua obra na nossa vida. Assim, ó Deus, este culto é para ti, para a honra e glória do teu santo nome, e tu és o nosso principal convidado. Assim nós oramos, te louvamos e te bendizemos, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
estar sentado à beira do caminho, talvez angustiado, triste, desanimado com a vida? Tem momentos da vida que nós nos sentimos assim, tristes, desanimados, cansados, desamparados, angustiados. Momentos estes que vêm decorrente de alguma situação que talvez estejamos vivendo ou que vivemos e que estamos sujeitos a viver. Às vezes, esses momentos podem ser em decorrência de uma falta de emprego, de um desânimo, de uma depressão, de uma enfermidade que nos assola, de algo que planejamos e que talvez não tenha dado certo. Enfim, são várias as possibilidades para estarmos e nos sentirmos assim, à beira do caminho. Mas o que podemos fazer quando então nos sentimos assim? Desanimados, desamparados, angustiados, talvez sem esperança. O que eu e você podemos fazer? Eu quero compartilhar com vocês a história de um homem que estava assim, literalmente à beira do caminho. Podemos dizer que estava na beira do caminho pedindo esmolas, sem esperança, sem sequer ter uma solução para o seu problema. Falo de Bartimeu. Você conhece? Um homem, filho de Timeu, que era cego, conhecido talvez como o cego de Jericó. E sabemos muito bem o quanto um cego como Bartimeu, ele era desprezado pela sociedade da época. Entretanto, essa história que nós encontramos relatada em 3 dos evangelhos que temos, nos mostra que Bartimeu, ao estar sentado à beira do caminho em Jericó, houve certo movimento passando por ali, escuta certo alvoroço à sua volta, e ele pergunta a quem ali estava, pergunta às pessoas que ali estavam, quem estava passando por ali, por que estava tendo aquele alvoroço. E quando ele ouve então que era Jesus de Nazaré, ele percebe que tinha diante dele uma grande oportunidade. E eu digo talvez a última oportunidade para ele poder de alguma forma ter de novo esperança, pois era a última vez que Jesus estava passando por ali, indo em direção a Jerusalém, onde seria preso, condenado e em seguida crucificado. E Bartimeu, então, percebendo a oportunidade que ele tinha diante dele, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu penso que Bartimeu não foi alguém que gritou uma vez só. Penso que Bartimeu não foi alguém que chamou Jesus baixinho, mas ele realmente colocou o pulmão dele para funcionar. Tanto que as pessoas que ali estavam pediam para ele parar de gritar, de chamar. Eles repreendiam Bartimeu, mas ele não deu ouvido aos que os outros falavam. Ele mesmo assim, sendo repreendido pelas pessoas, ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais alto, porque ele não queria deixar a oportunidade passar. Bartimeu tinha tudo para querer desistir. Cego, estava ali pedindo esmolas, passando por dificuldades, alguém talvez que já não tinha mais esperança. Mas o texto nos mostra que Bartimeu tinha fé. Uma fé que faz com que ele não desista de clamar, de gritar por Jesus. E aí a pergunta para nós é a seguinte: o que eu e você, o que nós temos feito com as dificuldades que vêm ao nosso encontro? Temos sentado à beira do caminho,
baixado nossa cabeça, cruzados os nossos braços, nos conformado com a situação e deixado as oportunidades passarem? Ou temos sido Bartimeu, que percebe a oportunidade que está ali à sua frente e resolve lutar por ela? Bartimeu gritou a Jesus. Ele clamou pela ajuda de Jesus. E Jesus escuta ao clamor de Bartimeu. E ele pede para chamarem Bartimeu, para que Bartimeu viesse até ele. E aí então é interessante nós perceber no versículo 50 de Marcos capítulo 10, que diz: Bartimeu lança de si a sua capa, ele dá um salto, se levanta e foi ter com Jesus. Ou seja, Bartimeu percebe que seu clamor foi ouvido e ele deixa para trás tudo o que tinha, a capa, e supera os seus limites, dá um pulo e começa a ir ao encontro de Jesus. E quando Bartimeu chega então na presença de Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Em outras palavras, talvez Jesus esteja dizendo assim: o que tu precisas para sair da beira do caminho e me seguir? O que tu precisas para sair da beira do caminho e vir comigo e me seguir? E o texto é claro quanto à resposta de Bartimeu. Bartimeu diz para Jesus: Senhor, eu quero ver. O que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E a passagem continua dizendo que Jesus olha para Bartimeu e diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. O que precisamos aprender com a história de Bartimeu? Este homem cego, à beira do caminho, pedindo esmolas, alguém sem esperança, alguém desanimado com a vida, com as dificuldades. O que precisamos aprender com ele? Primeiro, nós precisamos reconhecer que muitas vezes estamos sim à beira do caminho. Muitas vezes eu e você também somos como Bartimeu, nos sentamos, nos aquietamos, nos entristecemos, estamos desanimados, sem esperança. Entretanto, não podemos desanimar e perder a esperança, e não podemos perder a oportunidade. Bartimeu, diante da oportunidade, ele grita, ele clama ao Senhor que ali estava passando. E assim precisamos também nós clamar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deus, mediante a obra de Cristo Jesus, nos dá a oportunidade de dobrarmos os nossos joelhos e de clamarmos ao Senhor. O que estava rompido por causa do pecado, Jesus reconstruiu, justamente para que eu e você, nós pudéssemos ter a oportunidade que Bartimeu teve, de clamar ao Senhor, de clamar ao Senhor incansavelmente. Segundo, precisamos ouvir o chamado do Mestre e abrir mão das desculpas que muitas vezes nós damos. Bartimeu podia, diante da realidade da cegueira, dizer: não dá, não consigo ir até ele que precisa vir até mim.
Ele precisa vir até aqui aonde estou, eu sou cego, eu não consigo ver. Ele poderia ter dito isso. Entretanto, quando ele escuta as pessoas dizerem para ele que Jesus estava o chamando, ele deixa para trás sua capa e num pulo ele se coloca em pé e sai em direção a Jesus. Ele não usa de desculpas, ele não se amarra, ele usa a oportunidade. E a pergunta é: o que tem impedido você de ir ao encontro de Jesus? O que tem impedido eu e você de muitas vezes passarmos, de nós pararmos e buscarmos por intimidade com Deus? Quais têm sido as nossas desculpas? Não posso, não consigo, estou muito ocupada. Enfim, quais têm sido as nossas desculpas para pararmos e buscarmos por intimidade com Deus, para nós nos achegarmos na presença de Deus? Terceiro, Deus se importa conosco. Jesus diz: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Assim Jesus olha para mim e para ti e também nos pergunta: o que tu queres que eu te faça? Bartimeu não hesitou de dizer: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero poder enxergar, eu quero poder ver. E na onisciência de Deus, Jesus já sabia o que ele queria. Jesus já sabia o que Bartimeu iria pedir. Mas Jesus queria ouvir dele, ouvir dos seus lábios o que ele queria. Não hesite de falar ao Senhor o que tu queres. Por mais lógico que seja, Deus quer te ouvir. E o melhor que Jesus tinha para oferecer a Bartimeu naquele momento era a cura. Não apenas física dos seus olhos, mas também a cura espiritual. E daí Jesus diz para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. E eu creio que também a nós o que Jesus tem a oferecer é o melhor. Talvez nem sempre é o que nós pedimos, mas sem dúvida alguma é o melhor. É o melhor que Deus tem a nos oferecer. Que assim nós possamos clamar ao Senhor, buscar a sua presença e confiar que Ele se importa com cada um de nós. Que Deus nos abençoe a vivermos esta palavra na nossa vida e no dia a dia. Amém. Momentos que na vida precisamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome
Bondoso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela tua fidelidade para conosco. Obrigada, Senhor, porque tu se importa com nós. Obrigada, Senhor, porque nós podemos sim falar, nós podemos sim clamar a Ti. Nós podemos sim falar aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ouve o nosso clamor, supra as nossas necessidades e conceda a cada um de nós aquilo que Tu tens de melhor para nós. Assim, ó Deus, permanece cuidando de nós, nos guarda, nos abençoa, dirige os nossos passos, ó Deus, para que a gente não nos desviemos do Teu caminho. Assim, ó Pai, nós queremos diante de Ti entregar esta nova semana aos Teus cuidados. Pedimos, Senhor, continua cuidando, continua, ó Deus, restaurando o que precisa ser restaurado. Guarda todas aquelas pessoas que por algum motivo têm sofrido, têm estado e têm se sentido à beira do caminho. Ó Pai, vá ao encontro dessas e que cada uma possa se sentir acolhida e abraçada por Ti. Assim, ó Deus, nós queremos Te louvar e Te bendizer por tudo que Tu tens feito e por aquilo que Tu ainda vais fazer na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Ó bondoso Deus e Pai, nós no mais queremos orar a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Possamos permanecer na paz desse nosso Deus, que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoado dia, uma abençoada semana a cada um.